No episódio de hoje, eu trouxe as estudantes de veterinária da Unifavip para a gente conversar sobre a diabetes mellitus em cães. Bom, o que é a diabetes? A diabetes mellitus é uma doença que se dá pela deficiência relativa ou absoluta da insulina. Então, quando o animal ele tem essa deficiência, seja por falta da produção ou por resistência do tecido à insulina, isso vai gerar uma hiperglicemia. Lembrando que a insulina é o hormônio que induz a entrada da glicose na célula. Seria como se a insulina fosse uma chave que vai abrir a porta, fazendo com que a glicose entre para dentro da célula. Então, sem essa chave, sem a insulina, não abre a porta, a glicose não vai entrar na célula e vai ter um grande acúmulo de glicose na corrente sanguínea. Ou seja, vai gerar a hiperglicemia. A diabetes pode ser dividida em três tipos. Diabetes tipo 1, que é a insulina dependente, que vai se dar pela falta da produção de insulina. E nesse tipo de diabetes, o pâncreas desse paciente, que é o órgão que produz a insulina, ele está insuficiente nessa função de produção da insulina. Então, o paciente sem insulina não vai produzir um aporte correto da glicose para dentro da célula e vai desenvolver a diabetes. Diabetes tipo 2, insulino resistente. Nesse tipo de diabetes, o animal ele vai ter uma redução muito baixa da produção de insulina ou a produção pode até ser normal, porém os seus tecidos eles vão estar resistentes à insulina. E a diabetes tipo 3 é a diabetes transitória, que pode ser induzida ou por uma gestação, ou hormônios, ou até mesmo por medicamentos. Duda, você poderia explicar melhor para a gente as raças predispostas a ter a diabetes e os sinais clínicos? As raças mais comuns são Yorkshire, Beagle e Spitz. Esses são os pequenos. Já dos grandes, Labrador, Golden Retriever, Pastor Alemão, Rottweiler e ainda dos pequenos, Yorkshire. Acontece mais com essas raças por uma questão genética ou excesso de medicamentos. E a questão do sexo acontece mais com o sexo feminino. E do mesmo jeito, a predisposição genética e a questão do uso de medicamentos não varia muito. Os sinais clínicos foram apelidados de os 4 P's, que é a poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. A poliúria está ligada com a questão da urina em excesso e eles não estão conseguindo reabsorver a glicose e está tendo aquela perda da glicose filtrada. A polidipsia está totalmente ligada com a poliúria, que é a sede excessiva. Então, se eles estão fazendo xixi, eles vão ter aquela sede, vão querer repor o que eles estão colocando para fora, não intencionalmente. A polifagia é a fome insaciável, é o cansaço. Eles estão abaixo de glicose, então eles vão ficar mais sonolentos e cansados e não estão tendo a absorção correta. Então, é a perda de energia. Eles ficam sonolentos, perdem peso. E é interessante falar de fome insaciável. Se eles estão comendo muito, já vem na cabeça que eles vão acabar engordando. Mas não, eles não estão tendo a absorção, então eles têm essa perda de peso não intencional e repentina. Elô, você poderia falar mais dessa parte bioquímica da diabetes? Tá, vamos lá. Falando um pouco mais sobre essa parte bioquímica, a gente tem a glicose, que é uma das principais fontes de energia para o ser humano, para o animal, para os organismos. Ela é de extrema importância. Se não tem a glicose, o funcionamento do organismo, o metabolismo vai ser tudo comprometido. Para que as células das diversas partes do corpo de um animal possam realizar o processo de respiração aeróbica, ou seja, utilizar a glicose como fonte de energia, é necessário que a glicose ela esteja presente. Mas a entrada dessa glicose na célula, ela só vai se dar pela insulina. A penetração da glicose na célula, ela vai se dar da seguinte forma. A insulina, ela é um hormônio sinalizador ligante. Então, a célula, ela vai ser um receptor, ele vai ter essa função de receber a insulina, ele já tem essa mensagem. A insulina ela vai chegar, vai avisar a célula que tem a glicose. Então a glicose ela vai abrir essa entrada para o açúcar, vai abrir os canais para essa entrada, depois ela se fecha novamente. Mas como não tem a produção ou a insuficiência dessa produção, isso não vai acontecer da forma correta.
Voltando sobre esse hormônio, ele vai ser produzido lá nas ilhotas pancreáticas, no pâncreas. O pâncreas ele é subdividido em duas regiões, as células alfa e as células beta. E é justamente nas células beta que vai ser produzida a insulina. Nas células alfa vai ser produzido outro hormônio que é antagônico à insulina, que vai ser o glucagon. Então, o glucagon e a insulina eles vão estar andando juntos, basicamente, tentando manter o equilíbrio. Quando um estiver alto, o outro é baixo. Quando um estiver baixo, o outro aumenta, tentando manter o mais equilibrado possível. A diabetes mellitus, o que é que acontece? Vai ocorrer a destruição das células beta do pâncreas, que é aquela região que vai produzir a insulina. Isso vai acontecer por processos autoimunes, por genética, por vários outros fatores que vão ocorrer essa doença. Na reação autoimune vai acontecer uma produção equivocada de anticorpos que vão atacar as células beta. Tipo, o corpo ele vai produzir assim, de maneira totalmente desnecessária, anticorpos que vão atacar as células beta. Atacando as células beta, não vai mais produzir insulina. Júlia, você poderia falar pra gente como se dá o diagnóstico dessa doença? Bom, para ter um diagnóstico concreto, podemos fazer um exame de sangue, um hemograma, onde ele vai nos dar também várias taxas do animal, inclusive a taxa de frutasamina, que a frutasamina é basicamente uma albumina, que é uma proteína do sangue ligada a uma glicose. E para ocorrer esse aumento de frutasamina, precisa necessariamente de pelo menos umas 2 semanas de hiperglicemia. Agora, também tem a questão de podemos fazer a taxa de hiperglicemia diariamente. Alguns exames também complementares que podem ser utilizados são os marcadores renais, que vai fazer também essa medição da albumina, e marcadores hepáticos, que vai ser um exame para ver as outras taxas do fígado. E agora que você falou sobre o diagnóstico dessa doença, você poderia falar sobre o tratamento? Certo, o tratamento vai ser basicamente para dar uma melhor qualidade de vida ao animal, onde vai ser, primeiramente, a dieta, uma dieta rica em fibras e com pouquíssimo amido. Em segundo ponto, exercícios para facilitar o uso da insulina nos tecidos e a insulinoterapia,